Carioca radicada em São Paulo, Carol Rodrigues estreou com Sem Vista para o Mar, que venceu os prêmios Jabuti e Clarice Lispector da Biblioteca Nacional. Em seguida, ela publicou O Melindre nos Dentes da Besta e acaba de lançar o romance A Mulher do Padre, sobre o qual o Entre Linhas conversou com ela. Carol, A Mulher do Padre se passa num intervalo de tempo relativamente curto e não muito preciso no romance, mas o fato é que é uma menina narradora que está numa fase de descoberta do mundo e amadurecimento. Ela ainda é uma criança e vai se tornando uma pré-adolescente. E o grande exercício de linguagem que você faz no livro é se colocar na cabeça e do ponto de vista da linguagem dessa personagem, né? Por que você escolheu este ponto de vista? A Mulher do Padre é a história dessa menina, da Lina, e começa com ela morando com os pais na Inglaterra, na época da Vaca Louca, ali final dos anos 80, mais ou menos. E depois ela muda com a família para Brasília, e aí ela fica e acompanha uma série de eventos políticos, né? Era Collor, Caras Pintadas. E essa passagem geográfica nesse tempo foi uma coisa que eu mesma vivi. Eu escrevi esse livro logo depois de ler um livro do César Aira, que é um autor que eu amo muito, assim, e é um livro que chama Como Eu Me Tornei Freira, que é uma memória de... não sei se é uma memória, mas pode ser uma memória de qualquer pessoa, que é uma criança que vai na sorveteria com o pai. De repente rola ali uma coisa que o pai mata o sorveteiro e o livro descamba para uma coisa completamente maluca, assim. E eu fiquei muito curiosa em pensar que memória banal poderia se desdobrar numa ficção e ir para outra coisa. Para além desse registro objetivo, factual, a Vaca Louca, enfim, a época da Inglaterra que aparece aqui no livro, também tem uma questão de linguagem, porque a Lina, sua protagonista, ela organiza o mundo utilizando, por exemplo, o animal, a vaca louca, o peixe que ela é obrigada a comer para evitar comer carne, a tourada que ela assiste numa viagem à Espanha, ela organiza o mundo utilizando esse dado objetivo, os animais, os seres, para compor analogias. Ela organiza o mundo segundo o princípio de uma analogia ainda, fazendo analogia entre a realidade imediata, banal, e a visão de um mundo mais amplo que ela passa a conhecer. Então tem um exercício de linguagem também de pensar num outro registro que não é o registro adulto, né? O registro analógico da criança, né? Isso acontece com muitos textos meus, que eu começo a escrever em outro tempo verbal, assim, tipo, alguém lembrando de alguma coisa, sabe? Escrevendo no passado, e eu sempre vou pro presente imediato, assim. É engraçado esse processo. Não sei se vai ser sempre assim, mas nesse livro foi. E no romance anterior também. Então é isso, eu comecei escrevendo essa memória sem muita pretensão e tal, aí depois eu falei, nossa, mas é muito mais interessante brincar de estar na cabeça da personagem pra mim, né, no meu processo. Brincar de estar queima-roupa ali, vivendo, aquela coisa meio Avatar mesmo, assim. Aí eu mudei, não demorei muito pra mudar, mudei pra estar dentro dessa cabeça e é isso, foi um processo de puxar essas memórias do que... Eu fui fiel ao que eu vi nos anos que se passam no livro, sabe? E ela também está numa idade que corresponde um pouco àquele momento em que a elaboração dos afetos, a separação entre o que é amor, ódio, se confundem, né? Ela ainda não conseguiu separar as coisas, então às vezes ela é perversa, às vezes ela é cruel, e às vezes ela é apaixonada, sonhadora. Quer dizer, é um momento também de confusão, assim, né? Em que tudo se mistura na maneira dela apreender e se relacionar com o mundo, né? E tem a coisa das microviolências, né? Nem tão micro assim, né? Em alguns casos aí do livro, mas eu me interesso muito por isso. As pequenas crueldades, as pequenas violências... As grandes também, mas as pequenas, as que todo mundo comete, essa régua comum da humanidade, assim, que acho que pouca gente escapa, eu acho, sei lá, eu acho um percurso bem interessante, assim, de olhar mais de perto. A Mulher do Padre contrasta muito com o seu livro anterior, que é O Melindre nos Dentes da Besta. A gente parece que está diante de duas escritoras completamente diferentes, né? A que você atribui
essa mutação? Acho que momentos muito diferentes da vida e inspirações diferentes para escrever cada projeto, assim, né? O Melindre, ele veio de uma viagem que eu fiz, era uma ilha na Colômbia, de férias, enfim. Me deparei ali com um pueblo chamado Silêncio, um lugar onde as pessoas eram mais quietas, e aí esse pueblo tinha esse nome. Não conheci, só passei, mas fiquei com isso na cabeça. Falei, meu Deus do céu. E aí logo depois eu fui fazer uma residência na Bahia, no Instituto Sacatar, numa ilha também, né, na ilha de Itaparica. E aí mergulhei nesse processo de ilha, li todos os livros sobre ilha, com ilha, e entrei nesse mergulho mesmo do silêncio, como seria uma ilha onde as pessoas não falam, enfim, entrei nessa viagem meio fantástica. O Melindre, eu acho que o que tem em comum com A Mulher do Padre é a narração no presente imediato também, né? Mas é a história de um prisioneiro que é largado numa ilha, né? A pena dele tem que ser cumprida nessa ilha. O livro começa com ele chegando nessa ilha e sentindo aquilo tudo, valendo ao vivo. E é uma ilha onde as pessoas não falam. E ele vai começar a andar por esse lugar e tentar entender o que está acontecendo nessa ilha, até que ele chega no porquê que as pessoas não falam nessa ilha. Aí eu conto a história da ilha, que é a segunda parte do livro. E o que a ilha é para você? Ela é uma espécie de metáfora de que o mundo sempre tem uma cota de estranhamento? Eu acho que essa frase é perfeita, uma cota de estranhamento. Eu acho que é onde sempre é possível ter algo mais estranho ainda do que a gente já conhece, assim.